Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de junho de 24. Nós estamos iniciando o oitavo seminário da turma de 2024 do PPGTA, mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental, com a mediação do nosso discente Roberto e a participação da egressa Mona Lisa. O desenvolvimento aí da atividade vão ser em torno de 30 minutos de apresentação, mais 30 minutos de questionamentos e discussões, mas com flexibilidade. Tá? Eu agradeço muito a Mona Lisa pela disponibilidade de abrir aí um horário na agenda dela, está aí numa fazenda, né, fazendo uma perícia. A gente agradece a sua disposição e a sua parceria aqui com o programa, tá, Mona Lisa? Vamos então, passo a palavra aí para o Roberto fazer a apresentação. Obrigado, professor. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos professores presentes, aos colegas do mestrado, aos colegas de fora também, alunos da graduação que estejam porventura participando. Vamos começar apresentando, né, a Mona Lisa. A Mona Lisa é engenheira agrícola ambiental, possui mestrado em gestão e tecnologia ambiental, foi colega egressa aqui do nosso mestrado, na época era pela UFMT, especialista também pela Escola Superior do Ministério Público em gestão do agronegócio, em gestão do agronegócio. Possui conhecimento técnico na área de tecnologias ambientais, na parte de gestão também. Trabalhou em alguns órgãos públicos na parte de gerenciamento. E hoje, né, ela é fundadora da empresa chamada Santa Lúcia, sediada em Sinop. É uma empresa com foco em soluções ambientais para o agronegócio, com sede em todo o Mato Grosso. E que também atua fora em outros estados, né, do nosso país. Ela foi indicada para o 7º Prêmio Mulheres do Agro e será uma das homenageadas em 2024 no evento AgroElas, um evento que reúne mulheres, empreendedores que estão fazendo a diferença no agronegócio. Fico feliz por ter aceito a palestra, Mona Lisa, e passo a palavra para você agora. Obrigada, Roberto. Obrigada, professor Luiz, pelo convite. Fico feliz em poder contribuir, né, com o PPGTA. Tenho muita gratidão, né, pela Universidade Federal, antes de Mato Grosso e agora de Rondonópolis. E eu vou compartilhar aqui, porque a gente tem muitas, eu coloquei de forma geral, né, ciência e tecnologias ambientais e os impactos positivos no agronegócio. Quando a gente fala de tecnologia ambiental, é bem abrangente, mas eu vou tratar um pouco mais sobre a utilização, né, de imagens de satélite de média e alta resolução, como que a gente tem conseguido aqui na empresa contribuir para algumas resolutivas, né, relacionadas ao agronegócio, a questões ambientais de embargo, como que isso impacta o produtor. Eu tive a oportunidade de estar, né, dos dois lados. No Ministério Público, eu atuei com a execução ambiental, então fazia valorações do dano, quantificava áreas desmatadas, desflorestadas, queimadas e etc. Mas também ao longo da experiência como servidora, eu vi as dificuldades, né, que os produtores enfrentavam. Até em alguns momentos a gente trabalhou muito com a orientação, então se era a primeira, né, primeiro dano, o primeiro processo relacionado ao produtor, a gente auxiliava em relação à legislação, a esclarecer, tirar dúvidas e etc. Mato Grosso é muito extenso e aqui a gente tem, né, os 3 biomas, então a gente, assim, teve uma aprendizagem muito grande, bem diversificada. E agora, como empresária, estou tendo a oportunidade de lidar de forma contínua, né, com os produtores rurais, tanto aqui de Mato Grosso, né, a gente iniciou aqui, mais precisamente ali no Pantanal, e foi expandindo, e até por utilizar essa tecnologia ao nosso favor, a gente também tem atuado em outros estados, fazendo também soluções, né, desenvolvendo soluções que são 100% remotas. Tem várias perícias, soluções ambientais, e quando eu falo perícia, a gente faz tanto a perícia, né, ainda viés
instituição, né, Ministério Público, TJ, então hoje a Santa Lúcia ela atua nas duas frentes, em situações em defesa, né, ali, entre aspas, do produtor, então apresentando argumentação técnica para demonstrar e dirimir quaisquer controvérsias, né, no âmbito do processo, e em outras situações a gente atua em defesa dos interesses do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça. Estava conversando, né, com o professor Luiz anteriormente, que é uma área interessante até para quem é recém-formado, mas detém esse conhecimento também do mestrado, para iniciar a carreira, porque tem uma remuneração interessante, Tribunal de Justiça ainda mais, e não é QI, tem os bancos de peritos, eu atuei auxiliando, gerenciando ali o banco de peritos daqui do estado de Mato Grosso, sentia falta de mais profissionais com outras habilidades inscritos, eu acho que às vezes até a falta de divulgação, de conhecimento, de achar que era o QI dificultou um pouquinho isso, e aí eu vou dar sequência aqui, mas a gente vai tratar muito essa linha das tecnologias, utilizando inteligência artificial, análise de imagens, e como isso tem impactado positivamente, porque para o produtor, às vezes quando se fala, né, em tecnologia ambiental, fazer cercamento eletrônico, etc., a princípio ele se relacionava muito com a fiscalização, então ele via como algo negativo, e os produtores rurais, pecuaristas que têm utilizado essas ferramentas, começaram a adotar essas tecnologias, eles têm começado a ver esses impactos positivos que trazem para o negócio, seja agricultura, pecuária, etc. Eu vou começar falando aqui um pouquinho só da Santa Lúcia, né, para vocês terem um panorama geral. Então, o que a gente visa? Propor soluções ambientais para transformar o agronegócio. Então, para agricultura, pecuária, a gente faz um serviço de inteligência completo, às vezes, viés só Santa Lúcia, regularização, por exemplo, CAR, APF, DLA, e entre outros, e também em colaboração com outras empresas que tenham, né, se solidificado em alguma área, vamos supor, crédito de carbono, ou outra área muito especializada, que a gente contribui para que ele dê continuidade. Depois eu vou falar algumas situações aqui, né, que a gente utiliza para auxiliar o produtor na comercialização, a demonstrar regularidade, etc. Então, hoje a gente propõe soluções, né, para regularização ambiental, e aí entra CAR, APF, CCIR, dentre outros, os planos e projetos, por exemplo, para custeio, para desenvolver planos de gerenciamento de resíduos sólidos, dentre outros. Apesar de tratar majoritariamente de agronegócio, né, a gente também atende algumas questões que são urbanas, mas o nosso foco maior é o agronegócio, né, até o que norteou isso foi a formação aí na UFR, né, em Engenharia Agrícola e Ambiental, então a gente aí aprende muito a ponderar, né, então em meio às discussões agroambiental, a gente consegue ir buscando um meio termo e fazendo a discussão com viés realmente de sustentabilidade. Também atuamos com os laudos e pareceres. No caso, esses laudos e pareceres, majoritariamente são para atender nesses âmbitos, né? Tem a tríplice responsabilidade. Então, tem o âmbito civil, o criminal e o administrativo, né? Administrativo ali na SEMA, o civil normalmente é no Ministério Público, e o criminal, né, normalmente no juízo ali, então as perícias judiciais e etc. Então a gente faz esses laudos e pareceres com o intuito de esclarecer as controvérsias, de quantificar o dano, de valorar o dano, e a tecnologia, ela vai muito nessa linha, e especialmente para o produtor, quando você tem uma pequena diferença ali de quantificação, quando você usa um drone ou usa uma imagem de altíssima resolução, às vezes 3 hectares, até eu estava aqui no Pantanal, teve uma reunião que eu tive agora, a gente começou a ver os errinhos que tinham, né? Então, 3 hectares era uma área que o hectare era 5 mil, né, a multa por hectare. Então, a diferença mínima, eles falam, nossa, é só 3 hectares, mas já é uma diferença de 15 mil reais. Então, cada detalhezinho, ele conta muito, e a gente tem uma questão também, porque muitos procedimentos,
especialmente em municípios pequenos, eles são abertos o auto de infração, o termo de embargo, eles são elaborados pela PM ambiental. E, às vezes, o profissional ele não tem uma habilidade técnica específica para a área ambiental. Ele vai lá mais a título de constatação. E pode ser que essa área ela não vá condizer, né, de forma totalmente assertiva com o que realmente houve na área. Também tem os erros relacionados, às vezes, vetorizar uma vereda e não é uma vereda. Então, a gente trabalha muito nessa linha e acaba tendo um impacto financeiro para o produtor. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? O impacto financeiro, mas não só na diminuição da multa, mas também no futuro, né? Desembargo, normalmente faz o auto de infração e o termo de embargo. Então, quando você tem ali um termo de embargo, eu vou comentar nos próximos slides, mas você tem várias problemáticas para acesso ao crédito, para não utilização da área, né? Então, você deixa de auferir lucro ali daquela área, dentre outras questões. E a gente trabalha com as perícias ambientais, né? Que aí é um pouco parecido ali com os laudos e pareceres, mas normalmente é um trabalho um pouquinho mais detalhado e o viés é a quesitação. Os promotores, os juízes, eles fazem uma quesitação como se fossem perguntas, né? Então, vamos lá, tem 10, 15 quesitações. Houve o dano? Foi depois de 22 de julho de 2008? Foi em área de preservação ambiental? Foi em área de reserva? Dentre outros. E a perícia está muito relacionada ao judicial. Às vezes vão ter perícias que vão ter três peritos, entre aspas, né? É porque muda um pouquinho a nomenclatura. Quando é o perito do Ministério Público, quando é o perito do juiz e quando é o perito da parte, né, do produtor, quem está sendo requerido. Aí tem assistente técnico, vai mudando um pouquinho a nomenclatura, mas em suma, assim, é como se houvessem 3 peritos num mesmo processo. E às vezes o Ministério Público não concorda com algum material que foi gerado do juízo e etc. Então, tem ali 3 profissionais relacionados, às vezes, ao mesmo processo. E aí, até a Santa Lúcia, ela é uma empresa jovem, a gente vai completar agora, ainda nem chegou a completar 1 ano, mas a gente conseguiu expandir a área de atuação muito rapidamente. Porque, além das perícias e das análises, laudos, pareceres e de tudo que a gente gera de análise técnica presencialmente, a gente também gera muitos produtos de forma 100% remota. Então, tem perícia que a gente já fez em outros estados que a gente nem chegou a ir a campo. Isso depende muito do estado. Às vezes, o estado ele tem um pouquinho mais de dificuldade, por exemplo, para aceitar uma análise 100% remota. Outros estados, como o de Mato Grosso, grande parte das perícias e dos laudos, pareceres, do que está constando nos processos, acontecem de forma remota. Eu esqueci o nome do documento agora, mas tem um que foi instituído, não sei se é a palavra, mas foi gerado pelo procurador de meio ambiente e outros profissionais também, né, instituições, que eles, como se fossem gerar um documento crendo na tecnologia em si, na quantificação e etc. Tem alguns produtores que ainda no processo, né, tentam tirar a credibilidade da tecnologia, do método e etc. Mas, em grande parte hoje do Brasil, tem se aceitado essa análise remota, especialmente relacionada a desmatamento e queimadas, porque dá uma diferença, né, por imagem muito grande. Então, a gente consegue ver certinho ali a cicatriz de queimada, a área desflorestada, tem imagens diárias, né, as planets, então você consegue acompanhar ali o dia a dia, né, de como que foi sendo o progresso, entre aspas, né, do desmate ali. E aí uma questão que vale ressaltar, às vezes a gente vai em algumas palestras, muitas pessoas, né, profissionais falam, o desmate é crime, etc., eu acho que não é adequado, né? O desmate sem autorização é crime, mas tem as autorizações de desmate, então é interessante ressaltar, porque em muitos eventos eu vejo o pessoal falando, desmatamento é crime, queimada é crime, aí não é interessante essa generalização, né? Tanto que a gente quando vai fazer os trabalhos, a gente vai comparando com essas bases de dados dos órgãos ambientais de autorização. Então, tem autorização para desmate, tem autorização para queima controlada, e isso pode ser realizado
de forma autorizada, mas a gente consegue, hoje tem conseguido, né, aqui na Santa Lúcia, fazer muitas perícias, muitos trabalhos de forma remota e tem sido aceito, né, tanto pelos promotores, procuradores, juízes e etc. E aí eu vou começar comentando efetivamente como que a gente usa essas tecnologias e como que isso tem trazido esses impactos positivos para o agronegócio, para o produtor rural. Eu coloquei ali imagens de satélite, né, de alta resolução e drones, como que a gente consegue utilizar para as tomadas de decisão, para auxiliar ali o produtor. O primeiro, eu tentei colocar numa sequência lógica aqui, o primeiro é o diagnóstico para a compra. Até um tempo atrás, os produtores, eles compravam o imóvel rural e depois de um tempo eles começavam a descobrir, né, quais eram os passivos ambientais, que às vezes tinham uma dívida relacionada a uma multa, então eles iam descobrindo depois da compra. E os clientes hoje, quando eles têm interesse em comprar um imóvel rural, a gente faz esse diagnóstico. E aí, assim, tem vários viés, às vezes até ele mesmo, por conhecer a região, né, a gente já alinha ali o que a gente vai avaliar, mas, por exemplo, peguei um imóvel lá no Tocantins, e o produtor fala, tá com preço bom, não sei o que, a gente sempre desconfia, né? Quando ele fala, tá num preço bom, a gente já fica desconfiado. Igual tem umas aqui que eu recebo, que tá dentro de unidade de conservação e etc. Então, tem muita coisa que acontece. Então, nesse diagnóstico, a gente consegue avaliar se essa área, né, não está dentro de uma unidade de conservação, de uma terra indígena, etc., consegue avaliar se tem passivos ambientais, né, se tem o auto de infração, se tem termo de embargo, qual é o quantitativo dessa área embargada, etc., porque muitas vezes, assim, tem clientes que veem que tem esses passivos, mas eles efetivam a compra e assumem toda essa responsabilidade com a regularização. Mas isso pode ser que ele também coloque em questão na hora de negociar esse imóvel. Ele fala, tem uma multa de 1 milhão e a gente está negociando X valor. Então, eles consideram já todo o custo financeiro, de tempo, que eles vão ter para efetivar essa regularização, que até pouco tempo atrás não acontecia. Outras questões relacionadas, né, ao diagnóstico antes da compra. Tem imóveis que já têm emitido, né, pela ANM, pela SEMA, alguma autorização para exploração de algum minério. E está em nome de um proprietário, de alguém nessa solicitação, diverso ao produtor atual que está efetivando a compra. Então, ele tem que ter ciência, né, que já tem uma autorização para pesquisa ou para a própria exploração. Agora, recentemente pegou uns casos de Goiás, né, que tem nióbio, tinham outros materiais, né, que já tinha essas autorizações para pesquisa e exploração, e o cliente que estava efetivando a compra, ele não tinha sido informado disso. E aí a empresa funciona também muito nesse sentido, de que você já faz todo um arcabouço dessas informações e toma a decisão de forma mais assertiva. E aí tem várias questões, né, relacionadas ao diagnóstico da compra. Majoritariamente os produtores querem saber o quanto que pode abrir, né? Querem saber se o percentual ali de reservas permite uma abertura, onde que está, né, fitoecologia, se é floresta, se é cerrado, etc. Mas a gente também vai orientando nesse sentido, de que tem muitas questões que devem ser consideradas para ocorrer a efetivação da compra ou não. Também as imagens satélite de alta resolução, elas auxiliam a dirimir dúvidas acerca do quantitativo de áreas desmatadas, queimadas. Às vezes já tem, né, uma auto-infração, ou tem algum processo no Ministério Público correndo, a gente utiliza essas imagens para oferir se aquele quantitativo que está no processo, que está no auto de infração, faz jus à realidade. Também demonstrar se não são alertas positivos, se está dentro do imóvel. A gente tem um erro comum aqui do IBAMA, que a área embargada, às vezes ela pega uma pontinha ali, 0,5 hectares no imóvel do vizinho. E aí você fica com uma área embargada, depois não consegue, né, acesso ao crédito do banco, não consegue vender, e nem foi você que perpetrou, né, aquele desmatamento, aquela queimada. Então, a gente vai conseguindo ver se tem esses
essas situações, se realmente aconteceu no imóvel, qual que é o quantitativo, se faz jus à realidade, se é 1.000 ou 5.000, né, por hectare, porque é um decreto federal, então, em algumas situações vai ser R$ 1.000 por hectare a multa, em outras 5.000. E você consegue ali auferir que não encaixa no artigo dos 5.000, porque aquela área não é uma área de proteção, não é APP, não é reserva, não é área de especial preservação, etc. Então, a gente consegue ir identificando essas questões. E consegue definir mais precisamente o uso do solo. O uso do solo está muito relacionado, os produtores, a o que há de área consolidada. Por quê? Às vezes, você olha a imagem ali só de 2008, e aí, assim, a área consolidada tem vários benefícios, né, para o produtor em auferir que é uma área consolidada, porque ele consegue depois pedir declarações de limpeza, então tem várias questões relacionadas e efetivamente usar. Tem situações, se for menos de 4 módulos fiscais, que ele pode usar toda aquela área que já foi aberta antes de 2008, e manter o que tinha lá de vegetação nativa no período, né, de 2008. Então, assim, tem várias questões que são favoráveis em ser uma área consolidada. E, atualmente, os órgãos, tem vários, então eu vou citar aqui de Mato Grosso, ele usa o ICV, que é o Instituto Centro de Vida, mas a gente tem, de forma recorrente, identificado erros na base. Tem áreas que já eram abertas, já eram consolidadas, e ele não contabiliza. Então, isso acaba prejudicando o produtor, né, financeiramente, em questão de uso do solo, e aí a gente entra, né, com os laudos e etc., e as imagens de alta resolução, os drones nos auxiliam muito nessa demonstração de que a área já era aberta, de que era uma área consolidada e etc. Eu só coloquei aqui, né, a título de demonstração, a gente usa o QGIS, ArcGIS, etc., mas tem muitas plataformas também que eu acho interessante, dependendo da demanda que se tem, que elas já fazem a composição das imagens, né, quando você tem ali o vermelho, esse contraste no olho humano, ele é muito facilitado do que a cor natural, né, o verde com verde ali, então você consegue ver. Tem o NDVI também, a gente usa muito o NDVI, tem o SATVEG e outros sistemas, até essa questão da área consolidada, né, para ver essa utilização, que você consegue ver ali qual que era esse índice ali de vegetação, e aí consegue demonstrar, né, para o órgão que aquela área, ela já era aberta antes de 22 de julho de 2008. A gente tem realizado o cercamento eletrônico de muitas propriedades. Tem muitas questões a serem melhoradas, né? Esse cercamento ele é muito utilizado pelos órgãos para fazer fiscalização. Então, para verificar se está havendo desmate, queimada. Desmate, normalmente, na mesma semana que ocorre o desmate, gera-se um alerta e o produtor é notificado. E, no caso do incêndio, em 24, 48 horas. Mas como que a gente tem utilizado isso a favor do agronegócio? E, assim, são questões que, às vezes, só na vivência ali que você vai entendendo o quão necessário e importante pode ser nas tomadas de decisão. Primeira coisa que eu coloquei ali, que é uma preocupação, né, dos produtores, e dependendo da região também, é muito complexo de se lidar, é a invasão de áreas. Às vezes você tem uma propriedade ali de 1.000 hectares, e você tem uma área que já é uma utilização há mais tempo, mas tem uma reserva que não tem muito acesso, os funcionários não vão muito lá e faz divisa com outra propriedade, e o proprietário começa a invadir aquela área. Então, quando ele começa a fazer as aberturas, as intervenções, recebe um alerta, né? No caso do cercamento eletrônico, esses alertas vêm com a coordenada, latitude, longitude, você pode receber por e-mail. Então, você consegue identificar depois também, né, demonstrar, porque como você está como proprietário do imóvel, você responde, né, pelo que acontece ali na área, incêndios, desmatamentos, etc. Então, consegue ir identificando quando está havendo, se é um imóvel menor, você consegue fazer um controle de forma mais tranquila, mas se é um imóvel muito grande, se às vezes é uma área que não tem muito acesso, difícil acesso, é interessante ter esse cercamento, e além da invasão, né, tem também a questão da contratação dos terceirizados. O que acontece? Às vezes o produtor, ele solicitou ali, eu dei o exemplo da DLA, né, uma declaração de limpeza diária,
e ele contratou um terceirizado, que vai lá com as máquinas para fazer essa limpeza. E aí a gente apresenta, normalmente os profissionais apresentam, né, ali a autorização, o laudo e o shape, né, o KML dessa área, que está autorizada para ser limpa pela DLA, né, ou no caso, se tiver uma autorização de desmate, etc. Mas teve várias situações que eu peguei em que o terceirizado acabava indo além da área que estava autorizada. Então, o proprietário do imóvel, ele consegue acompanhar essas alterações que não fazem jus à declaração de limpeza, a AD, e assim, existem vários, né, no estado que contratam, até para quando vai colher, às vezes contrato terceirizado, só para ir lá e fazer a colheita, etc. Então, você consegue entender o que está acontecendo ali nos limites do seu imóvel. Eu coloquei aqui focos de calor, que também, né, são, quando você faz o cercamento, o proprietário faz o cercamento eletrônico, ele recebe, né, em 24, 48 horas, o alerta de focos de calor. Eu acho que é meio complicado, né, tem que melhorar nesse sentido, porque, assim, se iniciar o fogo ali, em 24 horas, 48 horas, já queimou muito, né? Então, principalmente aqui no Pantanal, então, assim, tem que melhorar muito essa precisão para a gente tomar uma decisão ali de forma mais rápida. Mas, de forma geral, tem, e também você pode utilizar depois para fazer a defesa técnica, para demonstrar de onde veio o fogo, para onde estava indo. E aí depois eu vou mostrar aqui alguns aplicativos também que os produtores têm usado, algumas ferramentas, etc., que têm auxiliado na demonstração, né, para ver se o fogo iniciou na fazenda, se não iniciou, se foi um raio, se foi um rompimento do fio da Energisa, o que foi, porque quando abre um processo, faz um auto de infração, depois tem que prestar esses esclarecimentos. E os produtores eles estão ficando cada vez mais atentos nesse sentido, né, de já se precaver, fazer um boletim de ocorrência. E agora eu vou até comentar, né, sobre o que isso impacta com o produtor, mas, às vezes, mesmo por algo que não foi perpetrado por ele pode ter muitos prejuízos financeiros, de tempo, etc. E quanto mais informações ele conseguir, isso a tecnologia, né, tem nos proporcionado, mais rapidamente ele consegue prestar esses esclarecimentos. Aqui eu coloquei o Global Forest Watch, que é um sistema, né, que faz esse monitoramento das alterações, desmatamento, queimada, né, as perdas de cobertura, ganho de cobertura também. No final eu vou comentar um pouquinho, né, sobre quais as tendências que eu estou visualizando assim na área ambiental, mas também é interessante conseguir demonstrar se está havendo um ganho da cobertura vegetal, se está regenerando, e o produtor também conseguir demonstrar isso para o mercado, né? Se ele tem interesse de um mercado mais exigente, ele conseguir demonstrar o que está tendo de ganho da cobertura, de regeneração, de restauração e etc. Aí que eu coloquei 3 aplicativos que eu tenho visto que os produtores têm usado com certa frequência e que no âmbito dos esclarecimentos tem sido eficiente. Então, tem o Avenza, que eles têm utilizado muito para verificar se o shape lá da autorização, isso é muito em campo, né? Então, em campo, qual que é a área? Ele recebe ali a autorização, KME, qual que é a área? A máquina pode ir até qual limite? Então, eles utilizam muito o Avenza para delimitar certinho aí com a máquina certinho e não realizar nenhuma alteração na área que não foi autorizada. E aí tem esse próximo aí é o GPS câmera, que eles têm utilizado muitas vezes, porque o GPS câmera vem a hora, o minuto, a coordenada, né, da área, então você tira uma foto já com essas informações. Então, para dirimir, por exemplo, questões relacionadas a focos de calor, pode ter havido um foco de calor iniciado ali uma faísca por causa do trem, ou rompimento do fio de Energisa, que acontece de forma rotineira também. Então, ele consegue demonstrar, às vezes o fogo está vindo da fazenda do vizinho, então ele já consegue tirar uma foto ali, ele manda, né, para os profissionais depois analisarem, juntar num laudo, num parecer. Então, eles têm utilizado muito, e o Global Forest Watch também, que é aquele que eu tinha mostrado anteriormente, mas tem o aplicativo, então você pode ficar acompanhando de forma mais rotineira.
Aqui eu achei interessante a gente comentar, porque Mato Grosso ele teve essa iniciativa, né, do CAR digital. O CAR, ele tem CARs aí que estavam para serem analisados há 2, 3 anos, e sempre foi uma questão, porque às vezes o produtor precisa do CAR para pedir uma autorização de exploração florestal, para conseguir desenvolver as atividades ali, e o CAR ficava meses e meses, anos e anos, até o Tribunal de Justiça recentemente foi a favor de um produtor, até parecendo fantástico, produtor, não sei se vocês viram o caso, e aí dois juízes foram favoráveis a ele utilizar as áreas, porque o órgão ambiental, depois de 2, 3 anos, não tinha dado nenhuma resolutiva. Então, ele tinha feito CAR, tinha solicitado as autorizações e acaba tendo uma perda também financeira, porque ele está deixando de explorar uma área que ele teria direito de explorar, já podia estar plantando, já podia estar com gado na área há muito tempo. E aí o CAR digital, ele veio nesse sentido, de automatizar essa análise do CAR. Então, vai conseguir, né, está, agora acho que foi em Nova Ubiratã, tem outros municípios que eles estão rodando o CAR, esse CAR digital, mas ele faz de forma automatizada. Ele foi lançado dia 27/3, né, desse ano. O sistema vai utilizar a tecnologia de imagem de satélite para apontar e gerar o cadastro ambiental rural. O modelo é 100% automatizado e irá promover mais eficiência e rapidez nos cadastros de imóveis rurais em Mato Grosso. Eu acho que vai ser uma tendência para outros estados adotarem também essa tecnologia que foi adotada pelo estado de Mato Grosso. A gente só vai ver, né, as dificuldades depois que já tiverem ocorrido, mas, assim, questão de área consolidada, tende a ter discordâncias e etc., mas é uma iniciativa muito interessante, e até no sentido de diminuir, e aí eu vou falar assim, por causa da vivência, né, que já teve na Operação Polígono, no Ministério Público, porque havia muita corrupção, tem instituições como o INCRA também, então não depende inteiramente ali do analista ficar analisando CAR por CAR. Então, o próprio sistema, de acordo, né, com os algoritmos, as suas limitações e etc., ele vai conseguir gerar esse CAR automatizado, e para o produtor vai ser interessante porque ele vai conseguir ter esse CAR efetivamente aprovado, porque às vezes ficava meses e meses e ele não conseguia a efetivação desse CAR. E tem a questão que já teve o CAR federal, né, tem o CAR estadual, então os produtores estavam um pouco desacreditados, então talvez traga um novo fôlego esse CAR digital, essa agilidade, etc. E aí, vou comentar sobre as exigências, né, do mercado atualmente, como que essas tecnologias têm auxiliado. Quando o produtor ele tem uma área embargada, infracionada, e aí tem os bancos, tem vários sistemas, né, que fazem essa detecção no sistema, eles fazem a aquisição, né, desse sistema que consegue identificar essas áreas embargadas, e quando a gente fala de embargo, o embargo pode ser de 0,5, 2 hectares. Quando houver o embargo dessa área, é como se todo o imóvel, entre aspas, estivesse embargado, porque você limita o crédito, não consegue comercializar. Ali no acesso ao crédito, né, normalmente são os bancos, que eles fazem essa análise socioambiental e identificam, né, se tem pendência, se tem passivos, e se tiver passivo, é muito dificultado o acesso ao crédito para esse proprietário vinculado a esse imóvel rural. Comercialização dos produtos é a mesma coisa, igual a MAGE, JBS, eles não estão comprando, né, soja, milho, gado e os produtos de áreas que têm área embargada ou alguma problemática ambiental, porque eles não estão conseguindo vender para o exterior, tem um acordo, né, externo, então eles não vão comprometer esse acordo por causa de um imóvel ali específico. E aí eles normalmente têm apresentado um manualzinho, né, para verificar se essa área realmente foi desmatada, se é falso positivo, se não é, orientando o produtor nesse sentido. E tem mobilizado, né, equipe jurídica, de profissionais, para analisar caso a caso. Mesma coisa a comercialização de crédito de carbono, que acaba sendo, pelo que assim, a gente tem vivido, uma das maiores exigências. Até a gente está, né, com um processo de um cliente lá na Verra, e aí envolve muita coisa além só dos passivos. Eu até coloquei aqui, né, a reputação,
que eu vou comentar um pouquinho, mas, por exemplo, esse cliente que está hoje pleiteando, né, a comercialização desse crédito de carbono, ele já desflorestou algumas áreas sem autorização, recuperou tudo, mas virou notícia. Então, quando está lá para ser validado, às vezes a pessoa pode colocar o comentário, até teve situações que colocou o link, né, das notícias, né, de quando ele fez o desmate sem autorização, queimada sem autorização. Tem questões, eu não vou comentar aqui, né, mas tem questões relacionadas ao social, a trabalho. Então, o produtor, a empresa, a propriedade, ela tem que esclarecer e dirimir muita coisa para ela conseguir realizar essa comercialização e conseguir validação e etc. E aí, eu coloquei aqui a questão da reputação, que a gente não comenta tanto, mas é algo muito relevante até para a definição do valor quando o cliente vai comercializar. Os clientes que têm uma melhor reputação, eles conseguem vender os produtos a um preço mais atrativo. E aí, essa questão das tecnologias ambientais também entra nesse quesito da reputação, no sentido de que a gente esclarece essas controvérsias, porque às vezes vai lá tentar emitir uma certidão, né, negativa e etc., e consta algum auto de infração, algum embargo, às vezes aquela área já regenerou, já fez uma conciliação com o Ministério Público, com o órgão ambiental, já fez o PRAD, ou às vezes nem houve, e só que às vezes vai constar ali no sistema, e aí isso vai acabar interferindo na reputação desse vendedor, digamos assim. Então, a gente trata nesse sentido também, entre aspas, de limpar a imagem, né? Mas no sentido dele, se tomou alguma decisão que não foi coerente, ele tem que regularizar, tem que esclarecer quaisquer as controvérsias e tomar medidas no sentido de demonstrar que ambientalmente ele está desenvolvendo sua produção de forma sustentável, de que não tem trabalho escravo, e etc. E é interessante, igual a questão do crédito de carbono, que isso aumenta até o valor, né, que ele consegue vender, de quantos dólares que é. Então, vai como se a reputação, todas essas ações fossem monetariamente, são monetariamente mais valorizadas. E aí, aqui não é tanto a nossa área, mas eu vou só comentar superficialmente, né? A gente trabalha mais questão dessas imagens satélite, de drones, etc., mas a tecnologia, muitos clientes têm usado, né, várias tecnologias para minimizar os danos ambientais. E aí a gente trabalha, muitas vezes, demonstrando isso, porque como no Ministério Público, né, eu valorava o dano, agora, em algumas situações, eu valoro o bem que ele tem feito, né, os ativos ambientais, a diminuição, né, na emissão de gases, etc. E aí eles têm utilizado tecnologias como a utilização de drones, né, para aplicação de produtos, tem a irrigação de luz que fala, né, então é utilizado a luz artificial ali para aumentar a produtividade, fotossíntese e questões relacionadas a pragas também. E aí a gente também atua nesse sentido, né, apesar de não levar até ele a tecnologia para essa adoção específica, a gente depois avalia isso. Então, a Santa Luz, a gente consegue valorar esses ganhos ambientais, assim, o que ele tem feito, que é o inverso, às vezes, da fiscalização, da execução, né, que pega no que ele tem feito negativamente. E uma questão interessante também, que é a questão do crédito de carbono, etc., é que em tudo a gente tem que avaliar antes de implementar. Porque, por exemplo, o plantio direto, que é realizado, né, no Brasil de forma muito comum, hoje a gente não consegue, entre aspas, monetizar, porque já era algo que já era feito bom. Então, você só consegue monetizar o produtor, né, e oferir lucro daquilo, quando ele demonstra que ele estava fazendo de uma forma e ele teve uma melhoria naquele processo. Se ele já estava fazendo bem, ele não, entre aspas, não ganha nada com isso, né? Então, a gente avalia esse antes, igual agora tem um produtor que vai instalar os biodigestores, né? Então, a gente avalia esse cenário atual,
e depois os ganhos ambientais que o ambiente, né, que vai ter ali com a implantação desses biodigestores, com o sistema que for adotado. E questão das tendências, né? Eu estou no horário? Pode avançar, Monanice, tem mais um tempo, tá? Tá bom. Não, é que esse é o último. Da outra vez eu coloquei muita coisa, eu falei, nessa eu vou dar uma enxugadinha. Em questão de tendências ambientais, né, eu acho que a gente fala muito sobre emissão, né, e aí está muito relacionado a mudanças climáticas, mas a questão da descarbonização, né, da questão de mudanças climáticas e diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, etc. E uma outra tendência, e a gente vai utilizar, né, todas as tecnologias, a ciência nesse sentido, até tem muitos profissionais, né, discutindo melhor essa questão do carbono, de metodologias, né, para quantificar. Outra questão também é a restauração. Ela está sendo muito discutida pela ONU. Até achei interessante, né, a comunicação deles está mudando bastante, está ficando interessante, eles falando para gerações em si, porque agora eles querem discutir a questão da restauração, e eu acho que até aquela Global Forest Watch, que eu falei ali no começo, ele vem esse quantitativo de ganho, né, de cobertura, então não é só a perda, então você consegue analisar esses ganhos de cobertura, e tendo em vista essa discussão, que eles colocam, né, somos a geração da restauração, eles tratam ali, queridos millennials, geração Z, geração X e etc, eles comunicam ali para todas as gerações. Então, a gente pode utilizar isso também para fazer essas quantificações de restauração. Acho que vai acabar sendo uma tendência, né? A questão do carbono está sendo muito discutida, e eu acho que da restauração, essas metodologias, essas tecnologias, já tem muita coisa, mas a gente ainda não conseguiu alinhar para fazer essas demonstrações. E para o produtor é muito interessante. Tem produtores que deixaram áreas, né, até que poderiam abrir, mas deixaram a título de preservação ali, porque tem esse interesse de demonstrar que está havendo a restauração, uma área que já foi aberta, ele está deixando restaurar, ou outra que nunca foi aberta, e ele está deixando a título de preservação. Também está muito relacionado a essa questão que eu comentei, da reputação, sabe, de conseguir demonstrar para o mercado, porque os mercados estão ficando mais exigentes, né? Tinha ali, primeiramente, essa questão das exigências de mercado, que não fosse desmatado, ou que não fosse desflorestado, houvessem danos depois de 22 de julho de 2008, aí teve exigência recentemente para que de 2020 também analisasse, né? Então, assim, tem várias questões sociais também, que meio que se unem ali com as questões ambientais, mas eu acho que as tecnologias têm contribuído muito no sentido de conseguir dirimir e de quantificar carbono, de quantificar o que foi aberto, o que não foi aberto, e isso tem um impacto muito grande financeiramente ali na vida do produtor, igual eu comentei. Às vezes uma alteração ali no erro, né, o quantitativo da PM ambiental, que está ali no ato representando a SEMA, um quantitativo às vezes de 2 hectares, 3 hectares, a gente que olha assim na imagem e fala, nossa, é tão pouquinho, mas às vezes financeiramente tem um impacto pro grande produtor, um pouco menor, mas pro pequeno e médio produtor é muito significativo. Já tiveram produtores que a gente conversou que deixaram a atividade porque não conseguiram dirimir ali as questões ambientais, de desmatamento, de embargo e etc. E acabou ficando muito caro toda essa regularização, especialmente quando começou a ser implantado, né, alguns sistemas de fiscalização. Então, causou um certo desânimo, e aí agora a gente quer utilizar, né, essas ferramentas, tudo isso que às vezes outrora foram para execução, para ele conseguir prestar esses esclarecimentos. Tem muitos produtores que às vezes também, até teve um incêndio recente ali na região ali da Ecolândia, lá no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, que uma produtora, né, ela acabou sendo responsabilizada por um incêndio em mais de 69 hectares, mas o iniciozinho começou em áreas que eram pessoas que estavam invadindo essas áreas, eles utilizavam o fogo para fazer essa inserção, né, dentro dos imóveis rurais. Então, assim, tem várias situações
que podem ser dirimidas, esclarecidas e melhor compreendidas através da tecnologia ambiental. E para os servidores, né, que a gente não está julgando, né, os servidores, mas eles têm uma carga de trabalho muito grande. Então, às vezes, eles têm que cuidar de áreas muito extensas, não tem o tempo hábil para, em cada situação, ficar detalhadamente analisando. E aí a gente entra nessas empresas, assim como a nossa, outras empresas, tem uma egressa também, a Kelly, né, da AgroTurn. Então, tem várias empresas que estão indo nesse âmbito, né, de auxiliar e dirimir e trazer luz a essas situações. Então, é isso. Se tiverem alguma pergunta. Obrigado, Mona Lisa, bem didática a sua apresentação. Mona Lisa, uma dúvida aí que me ocorreu, esse uso aí desses softwares, né, o QGIS e assim por diante, eles são bastante artesanais, assim, exige muito da pessoa que usa, né, saber aprender a usar e detalhar ali as sobreposições e coisas do gênero, né? O que você está sabendo aí de inteligência artificial para agilizar esse uso aí dessas imagens? Então, na verdade, a gente está começando a fazer a implementação de algumas ferramentas da inteligência artificial, porque, por exemplo, os desmates, as perícias ambientais, né, por exemplo, de desmate, são muito nítidas quando uma área ela está florestada e quando ela está desflorestada. Então, a inteligência artificial ela consegue nos auxiliar nessas questões, porque manualmente, realmente, é muito complexo. Tem uma questão também da interpretação do analista, né, que era algo que eu comentei do CAR digital também, às vezes é só uma interpretação do analista, mas você ter também esses padrões. Então, a gente vai conseguir utilizar a inteligência artificial, né, nesse sentido, e conseguir gerar esses relatórios, essas áreas de forma automatizada. E tem muitas bases de referência, né, a título de comparação. Então, aqui, o estado de Mato Grosso, você tem base de área consolidada, tem a base de uso restrito, então, você tem várias bases que fomentam essa utilização. E um grande aliado, né, até para a gente utilizar, porque a gente precisa das informações para conseguir ensinar a máquina. E a gente tem, assim, a nosso favor, instituições como o INPE, que tem, assim, produtos desde muitos anos atrás, o MAP Biomas também, que faz a análise dessas alterações de uso do solo, até de culturas, né, como que foi havendo esse crescimento, e para que regiões as culturas foram se expandindo, quais culturas, etc. Então, a gente tem muita informação e até algo que a gente discutia muito, assim, audiências públicas e tal, que a gente tem muita informação, mas elas ainda não estão conversando. E eu acho que a inteligência artificial vem nesse sentido, porque a gente tem uma base, assim, de referência, de informações, numa questão temporal muito interessante, gerada por várias instituições, reconhecidas também, igual o MAP Biomas, né, já ganhou vários prêmios nesse sentido, e a gente não estava conseguindo fazer essas informações conversarem. Então, sobrepor essas informações para chegar a algo que seja palpável ali para o produtor, para demonstrar, né, se a área já era aberta, se não era aberta, se houve desmatamento, se não houve desmatamento. Então, a gente tem muita informação que a gente vai ensinar para a máquina e vai ser algo mais automatizado. Então, a gente está indo nessa linha para utilizar a inteligência artificial. Aqui na Santa Luz a gente está com alguns programadores, até alguns egressos aí da UFR, de outras regiões. A gente também está fazendo tratativas com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, nessa questão das enchentes, para utilizar a inteligência artificial para tornar esse sistema mais automatizado. Então, assim, ao invés de gerar uma perícia com várias horas para entrega, a gente conseguir ali um curto período de tempo, e também vai fomentar
que não tem erro humano, né? Porque às vezes um profissional, ele vem do campo extremamente cansado, às vezes quer finalizar ali uma perícia, um relatório, e a gente humanamente, né, às vezes tem alguma uma má interpretação, etc. Então, vai fomentar também, acho que a diminuição desses erros. É claro que sempre depois vai passar, né, por essa revisão, mas você diminui muito essas horas técnicas de trabalho e etc. Mas entendo que ali, no finalzinho do ciclo, né, vai ter um analista ou profissional que tenha esse conhecimento, essa habilidade para verificar se a máquina fez essa interpretação adequadamente. Acho que o Roberto está comentando ali. Ótimo. Tem aqui uma pergunta da Jusilene. Boa noite. Existe alguma estimativa dos clientes terem acesso às informações da sua propriedade em termo real através de aplicativo? Eu acho que ele estava Olha, falando ali daqueles aham, sistemas ali que você falou, né? vamos supor, o cliente ele pode solicitar, né, para a empresa fazer esse cercamento, mas muitas instituições, igual a de Mato Grosso, já tem esse cercamento e você consegue acompanhar. Deixa eu pegar só o nome aqui mas é o dashboard de alertas da SCCom. Quer ver? Vou mandar o link aí para ela. Jusilene, eu mandei um link aí no chat, mas consegue sim, se consegue ir acompanhando o que está tendo de alteração pelos próprios sistemas. Hoje é interessante, na verdade, até essa questão aqui em Mato Grosso, a Secretaria Estadual aqui é uma das que tem maior transparência. Tem alguns estados que você não consegue, às vezes, até acesso à área que está embargada do imóvel. Aqui tem o geoportal, tem esse sistema de alertas. Então, muita coisa você consegue ir acompanhando em tempo próximo ao real. O da SEMA, ele aparece até já o polígono da área que possivelmente foi desflorestada, que houve alteração e etc. Acho que eu respondi. Está aberto, pessoal. Quem quiser perguntar, pode falar ou pode escrever. Roberto, pode falar. Boa noite, pessoal. É até interessante, até contribuindo com a Mona Lisa, no meu trabalho de conclusão de curso, o laboratório de geoprocessamento, a gente prestou alguns apoios, né, a PM ambiental, em algumas atividades de campo, e aí, numa dessas atividades, a gente verificou uma área de queima no Pantanal. E aí, a gente desenvolveu o laboratório uma técnica, né, ela já é dentro do próprio software de geoprocessamento, do QGIS, mas que automatiza uma rotina. Então, a informação que foi gerada pela corporação na época, ali, de 1.700 hectares queimados, salvo engano, e a gente conseguiu comprovar que não foram 1.700, e sim 1.600, usando índices de vegetação, usando essas técnicas de automatização de processo. Então, o operador, né, aí, como a Luísa comentou, o operador que talvez tenha uma carga de trabalho grande, tenha um pouco conhecimento, né, menos aprimorado na área, com essas técnicas de automatização, de inteligência artificial, usando programações, ele consegue fazer isso de forma melhor. E aí ele vira somente a pessoa que valida aquela informação, que vê que está correto ou não, e não fica com essas questões de erros, né, que são inerentes de nós humanos. Não, e você vê o impacto financeiro também que tem no produtor, né? Esse erro seria seria considerando menor valor, né? R$ 1.000 por hectare. Então, seria um impacto financeiro significativo. Tem mais uma pergunta aqui do Gustavo. Foi nosso aluno também. Acho que foi seu colega, né, Mona Lisa? Gustavo Zwinger. Uhum.
Você disse na sua apresentação que, diferente dos métodos que mensuram economicamente os impactos negativos da atividade humana no meio ambiente, você busca avaliar e valorar os impactos positivos dessas atividades. Quais métodos e elementos são considerados nessa avaliação? E quais os principais gargalos desse método? Então, na verdade, a gente faz o caminho inverso, né? Então, quando a gente fala de valoração do dano ambiental, assim, tem vários métodos, mas um dos mais utilizados é a gente valorar se aquela área foi desflorestada, o quanto que você teria, o quanto você gastaria para voltar aquela área ao status quo, né? Então, se você fosse plantar mudas, fazer toda a recuperação e etc. Agora, e esse seria o sentido de valorar o quanto houve de dano. Então, quanto você gastaria para voltar aquela área ao status quo, e considerando que vai demorar às vezes de 20 a 30 anos, que aí calcula os lucros cessantes, né? No método, no cálculo, tem os lucros cessantes, considerando que mesmo se você plantar, recuperar tudo, vai demorar ainda 20, 30 anos para você prestar aqueles serviços e aqueles ativos ambientais que foram perdidos. Quando a gente fala ali de valorar o benefício, né, os impactos positivos, eu vou dar um exemplo aqui chulo, mas que eu acho que talvez fique mais fácil para compreender. E aí, assim, tem muito a se crescer nos métodos, sabe, Gustavo? Então, tem muito... A gente vai tentando achar uma linha mais lógica, mas, por exemplo, tô com um cliente que ele trabalha muito com o melhoramento genético do gado. Então, o ciclo era um ciclo X, tantos meses que o gado ficaria ali no pasto, que você teria o impacto e etc. Emissão de gases, entre outras questões. Ele está desenvolvendo melhoramento e vai diminuir esse ciclo. Então, antes era X, agora é Y meses. Então, nesse período, ele deixou de emitir esses gases, de ter esse impacto ambiental. Então, a gente avalia o quanto que nesse melhoramento genético, o quanto deixou de ser impactado. Então, assim, vai ser caso a caso, mas a gente tenta levar para o quanto ele geraria e deixou de gerar. É mais nessa linha, igual outros clientes. Tem um aqui que poderia abrir 4 mil hectares. E ele tem o direito efetivamente, né, pela legislação, percentual, mas ele optou por não fazer a abertura. Aí a gente pode ir para várias linhas, né, igual ele quis fazer com base em crédito de carbono. Então, o quanto que há, né, daquela vegetação, o quanto faz de captação, né, de gás, etc. Então, assim, para cada caso, a gente vai analisar de forma um pouquinho diferente. Não existem muita publicação de métodos, assim como para valoração do dano. Então, a gente tem pouco material relacionado a isso, acho que até é uma questão interessante, né, para ser discutida aí na universidade, porque não são muitos métodos nem para valorar o dano, nem para valorar, né, quando o produtor opta por fazer uma produção com o menor impacto possível, mas vai nessa linha, sabe, de ver o quanto que ele deixou de emitir, de gerar, e eu acho que esse caso genético é bem relevante, a gente está trabalhando nele, né, mas ele está trabalhando nessa linha de diminuir esse ciclo. Então, se o animal está menos ali em pasto, está havendo menor impacto, a gente vai tentando avaliar, mensurar essas questões. Ah, sim. Então é no sentido de adaptar um indicador de sustentabilidade para cada caso, então. Exato. Uhum. Sim. Ok. Aí, assim, a gente utiliza... vamos supor, igual tem igual no caso da valoração, né? Tem um trabalho da TNC, que eles valoram quanto que seria para recuperar uma área, porque é diferente você recuperar uma área no Cerrado e uma área na Amazônia. Então, a densidade, vegetação, espécies, etc. Então, a gente vai se norteando por esses trabalhos que já tem, né, publicados, que tem uma confiabilidade, né, técnico-científico, e trabalhando nesse sentido. Então, assim, a gente vai analisando como que pode ser realizado e pega esses trabalhos para ir definindo ali a rota e conseguindo demonstrar ou o dano ou o quanto teve de benefício, né? O quanto que deixou de impactar negativamente.
Ótimo. Ok, obrigado, Analisa. Nada. Vamos para a última pergunta da Belmira. Pode falar, Bel. Boa noite. Boa noite. Assim, eu ao longo da apresentação pude ver algumas tecnologias que apresentou, né? Que elas têm bastante eficácia em termos de tendências do calor, ou o caso da cerca elétrica, que diz que também ajuda na delimitação exata em termos dos limites. Eu gostava de saber até que ponto essas tecnologias elas podem ajudar em mitigação de conflitos entre produtores que partilham quase limites. Não sei se fui clara, mas eu gostava de saber até que ponto essas tecnologias também ajudam, se todos os produtores têm acesso a essas tecnologias, e no caso, por exemplo, do incêndio, sempre é possível saber de onde é que houve o foco. Obrigada. Belmira, então, assim, eu acredito que todos tenham acesso, porque essas plataformas, eu majoritariamente uso essas plataformas que tenham informação de todo o território, né? Então, assim, tem algumas especificidades, então, se você for adquirir imagens, etc., né, você tem ali, por exemplo, a Planet 3x3 metros de resolução, o próprio sistema da SEMA, ele fornece, né, essas imagens. O Global Forest Watch, você consegue fazer esse cercamento eletrônico das propriedades de forma gratuita. Tem algumas ferramentas que depois de 14 dias, né, se você quiser manter, tem que fazer efetivação de pagamento, etc. E essa questão que você falou, limítrofe, é algo que a gente discute muito, porque, igual tem o PRODES, né, que faz a análise dos desmatamentos, e é do INPE, né, ele dá essas informações, ele faz, a partir de, se não me engano, 4 hectares. Então, tem essa diferençazinha ali, que seria o erro. Já o Global Forest Watch, se não me engano, o desmatamento é 70 por 70 metros. Então, assim, a tendência é você ir diminuindo esse erro, mas em áreas muito próximas é um pouquinho complexo mesmo. Então, tem muita coisa ali que tem que melhorar. O de fogo, que você comentou, é interessante, ele é da NASA. Ele é um dos, assim, mais assertivos. Então, você consegue ver ali se veio de uma fazenda para outra, porque vem a hora, minuto e o segundo. E as informações, elas são bem, bem relevantes, sabe? Só que o de desmatamento, por exemplo, lá vamos supor, né, de assertividade, ele tem 70% de assertividade, normalmente, né? Tô falando do Global Forest Watch, dependendo outros, mas assim, assertividade. Então, imagina se for colocar assim, em território, quanto que representaria esses outros 30%. Então, é uma extensão muito grande. E aí tem que haver melhorias nesse sentido. Igual o de fogo, por exemplo, eu acho que um alerta em tempo próximo ao real, excelente, 24, 48 horas, mas efetivamente, por exemplo, fazer um controle de fogo no Pantanal que iniciou, seria interessante menos horas. Então, você recebe o alerta ali, porque às vezes em 24 horas, período seco agora, já queimou muito. Mas tem algumas questões aí nesse sentido, né? O de desmate, eu acho que a precisão é um pouquinho mais complexa. Então, em áreas ali muito próximas, é um pouquinho mais difícil. E aí entraria os drones, né? Então, tem coisas que a gente vai conseguir utilizar as imagens de média e alta resolução, outras, eu acho que para Jirimi vai ter que afunilar um pouquinho mais. Então, vai ser meio que caso a caso, mas aí o drone aí entra a questão do antes, né? Que é para fazer a título de comparação. Ótimo. Então, Tá, muito obrigada. agradeço aí a Mona Lisa pela participação, tá? A presença de todos. Agradeço aí muito a sua disponibilidade de estar presente hoje aqui conosco, tá? O que precisar da gente, você sabe que a gente está à disposição, né? Obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz. A UFR, os convites que vêm daí, eu não recuso, precisarem também. Muito obrigada.
Muito bom ter uma egressa aí que está fazendo sucesso aí na iniciativa privada. Um orgulho aí para nós. Ok, pessoal, agradeço a todos. Até nossa próxima quinta-feira, o próximo seminário. Boa noite aí para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite.